E aí, rolou? Rolou, rolou. Eu acho. Você tá pelos dois aí, Mari? Então? Tô pelos dois. Tá suave, tá suave. Geralmente dá um. Tipo um. Sabe, o microfone fica meio com eco assim, mas tá suave, massa. É só você deixar um desligado mesmo e vral. Na real, é que assim, ó, é que a minha câmera é muito ruim, a do computador. Tá Mas eu posso suave. tentar pelo computador também, porque eu sinto Não, que eu tô não, olhando não. pro nada. Não tô, Mas tá não tô tentando. suave. Tá suave, tá Deixa eu suave. tentar deixar juntinho. Ô, Mari, vamos dar 5 minutinhos ainda, tá? Pra galera ir entrando Com aos certeza. poucos. E aí, let's do it. Eu posso ir tentando já compartilhar aqui, só pra ver se rola? À vontade. Show. Rolou? Rolou. Massa. Deixa eu já fica aqui. Tá em tela cheia, né? Alegria! Uhum. Oi! Tá bem da hora. Bom, let's do it, então. Galera, boa tarde para vocês. Bem-vindos. Mari, bem-vinda. Obrigado por... Obrigada. Obrigado eu por aceitar o convite. Tamo juntasso. Bom, Mari, a reunião é sua. Você toca ela do jeito que você achar melhor. E let's go. Manda ver. Embora. Bom, galera, boa tarde. Tem várias carinhas que eu não conheço aqui, né? Então, além disso ser uma aula, assim, né? Eu gostaria que a gente conversasse bastante também. Então, vocês falassem as experiências de vocês, tá? Então, não hesitem em abrir o microfone também e dar uma conversada comigo, que eu vou ficar bem feliz aqui, se isso não for só um monólogo, e sim a gente conversando sobre o assunto. Top? Então, vamos embora. Hoje a gente vai falar sobre criar progressões a partir de pontos de performance, beleza? Então,
A gente vai falar como aliar essas duas coisas e como elas são importantes tanto para o desenvolvimento da aula quanto para o desenvolvimento dos nossos alunos. Show? Aí, antes, só para a gente dar uma quebrada de gelo, vocês saberem quem eu sou também. Além de eu ser a Mari, né? Eu sou profissional de educação física, tá? Sou formada pela PUC. Sou certificada, né, nível 3 também, de CrossFit. Moro em Porto Alegre e trabalho atualmente na Taura CrossFit. Sou muito apaixonada por qualquer coisa artística, principalmente dança, que foi uma coisa que eu trabalhei bastante por bastante tempo aí. E meu ódio preferido é a Cindy. Show? Então eu adoro uma Cindy. Vocês podem me falar o ódio preferido de vocês também. Show? Vamos embora então. Deixei a frase do Greg Glassman aqui. É uma frase que fala sobre a gente continuar no básico. E uma vez que a gente sentiu que a gente dominou o básico, é hora da gente começar tudo de novo. Dessa vez prestando mais atenção sobre essas coisas que a gente conheceu antes, né? Aprendeu sobre. Então a gente vai conversar sobre uma coisa que é básica, mas que a gente precisa revisitar ela sempre, porque por mais que ela seja uma coisa simples, ela não necessariamente é uma coisa fácil da gente fazer todos os dias. Show? Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser falar algumas definições para a gente ir dando uma base aí para o que a gente vai conversar depois sobre criar progressões, né? Então, a primeira coisa que a gente vai conversar são os pontos de performance, tá? Os pontos de performance, eles existem para a gente conseguir executar o movimento corretamente, show? Eles são vários pontos que a gente precisa atingir ali para ser o melhor possível do movimento, a pessoa atingir a melhor mecânica possível. Nesses pontos de performance, a gente tem que ver uma triagem deles, ou seja, os mais importantes até os que são importantes também, mas um pouco menos, né? Mas a gente não pode esquecer que eles são interdependentes. Então, por exemplo, uma curvatura lombar mantida, ela é super importante, mas isso não quer dizer que o joelho para fora também não seja, e isso quer dizer que se a gente juntar essas duas coisas, talvez se eu falar para o meu aluno, ó o joelho para fora, talvez ele já ajuste a curvatura lombar dele. Saca? Então, eles são interdependentes. A gente precisa juntar essas duas coisas. E se a gente conseguir dar uma dica que vai melhorar aquilo, coisa linda. A gente tenta atingir todos. Top? Sim? Yes. Show. Além de falar dos pontos de performance, a gente vai falar de 3 partes ali dos fundamentos do treinamento eficaz. A gente vai falar um pouquinho sobre o ensino, a observação, que eu sei que vocês já falaram um pouquinho com o Bruno semana passada também, e correção. Show? Então, definição de ensino. Não vou falar exatamente a definição que está lá no nosso guia de treinamento nível 1 e nível 2, mas basicamente é a gente conseguir aplicar conhecimento. Então, é a gente ter um processo que é interno nosso, né? E a gente fazer uma ponte com uma aplicação externa, a gente conseguir passar isso para uma pessoa. A observação é a parte que a gente vai conseguir ver realmente essa parte dos pontos de performance e avaliar a mecânica dos nossos alunos. A gente vai poder ver isso tanto em movimentos dinâmicos quanto movimentos estáticos, tá? Essa é uma parte também que a gente consegue ver se a gente vai dar um zoom no movimento do aluno ou não. Então, por exemplo, se eu quero ver um ponto de performance específico, eu posso olhar bem pertinho só para aquela parte que eu quero. Se eu quero ver o movimento como um todo depois para ver se melhorou, eu dou um zoom out, eu vou para trás e vejo se o movimento completo melhorou. Show? E o último que a gente vai falar das habilidades é a correção, que a gente vai trabalhar para melhorar a mecânica dando dicas. Qualquer dica que funcione. Show? Uma dica visual, uma dica verbal ou uma dica tátil, conforme com que a pessoa vai indo lá, a gente vai dando dicas para ela melhorar o movimento. Nessa parte, a gente usa a triagem também, que era o que eu tinha falado ali dos pontos de performance antes. Então, eu vejo o que precisa de mais ajuda agora naquele momento para eu conseguir ajudar meu aluno. Se eu sentir que aquilo melhorou, mas falta outra coisa, eu vou ali de novo e assim eu vou indo por ordem de prioridade. Show? Tudo certo até aqui? Vocês podem me dar um sim ou mandar aí no chat para eu saber se tá tudo bem. Yes, mandaram vários likezinhos. Coisa linda. Top. Não tô indo muito rápido, né? Tá dando para entender tudo que eu tô falando. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo? Coisa linda. Show. Top, galera. Bom, a gente falou de várias definições aqui, né? A gente falou sobre pontos de performance, a gente falou das 3 habilidades ali, que era ensino, observação e correção. E agora a gente vai falar do outro ponto importantíssimo que a gente vai falar hoje também, que são as progressões. Show? Progressões, o que elas são? Elas são camadas a fim da gente construir um movimento e facilitar o aprendizado dos nossos alunos. Show?
Então, as progressões, elas são tão importantes para nós, professores, quanto para os alunos também, para eles entenderem exatamente o que eles estão fazendo. Show? Aí deixei essa frase aqui que está no guia de treinamento de nível 1, que ela junta todas essas coisas que a gente conversou agora. Vou ler, leiam comigo também. Se liga só. Para ensinar, é preciso conhecer os pontos de desempenho, né, os pontos de performance, necessários à execução correta, incluindo as posições iniciais e finais. A observação ajuda o treinador a adquirir esse conhecimento, exigindo que ele avalie os pontos de desempenho e as respectivas divergências em tempo real. Corrigir é a habilidade de melhorar a mecânica do cliente para que ela se aproxime dos pontos de desempenho. Então, a nossa proposta toda é melhorar os pontos de desempenho para que o aluno faça da melhor maneira possível. Show? Então, a gente juntou todas essas coisas que a gente falou agora nessa frase aí. Então, por que eu tenho que associar as progressões que eu for fazer com o meu aluno aos pontos de performance? Show? Então, eu vou criando camadas, né? Que nem a gente falou ali nas progressões, para eu ir construindo o movimento, tá? Por que eu deveria fazer isso? Porque eu vou saber exatamente para onde olhar, né? Então, por exemplo, se eu falo assim, joelho para fora, eu sei que eu tenho que olhar pro joelho para fora. Se eu tenho colegas de trabalho que estão comigo, então coaches auxiliares, eles sabem para onde eles têm que olhar também. Então, eles sabem que eles têm que olhar pro joelho para fora. E, mais importante ainda, eu estou dando comando para o meu aluno. Então, o meu aluno está fazendo aquele movimento e ele pensa, beleza, eu tenho que colocar o joelho para fora agora. Show? Então, a gente dá justamente por esses 3 pontos que são mais importantes. Eu sei para onde eu estou olhando, meu aluno sabe qual é o comando. Se eu tenho pessoas que estão trabalhando comigo, elas sabem para onde olhar também. E, consequentemente, elas sabem o que corrigir. Então, a gente vai fazer uma maneira bem simples aqui de associar essas duas coisas, beleza? Então, a gente tem aqui os pontos de performance do push press, ó. Botei os 3 aqui, ó. Além dos do shoulder press, né? Coloquei só os adicionais ali. Então, mova o tronco em linha reta, estenda o quadril antes de os braços executarem o press e realize um movimento rápido de baixo para cima. Show? Esses são os pontos de performance que a gente tem no movimento de push press. Aqui, do outro ladinho, a gente tem as progressões pela CrossFit do push press, beleza? Vou falar eles aqui. Fazer o dip e segurar, fazer o dip e o drive devagar, fazer o dip e o drive rápido e mandar um push press. Show? Então, como a gente vai unir essas duas coisas com os pontos de performance? Olha só, coloquei aqui do ladinho, ó. A primeira progressão seria faça o dip e segure, beleza? Com o que a gente pode unir dos pontos de performance? Se eu quero o tronco em linha reta, eu posso mandar eles segurarem o dip falando, galera, o nosso tronco vai ficar retão agora, beleza? Então, a gente consegue já associar com um ponto de performance, exatamente o que a gente queria. Show? Passou a primeira progressão, depois eu vou fazer um dip e um drive devagar. O que eu posso unir de novo? O mesmo, eu posso ver se eles mantêm o tronco em linha reta, agora em movimento, devagar. Show? Então, eu posso usar mais de uma vez o mesmo ponto de performance para eu conseguir olhar todos os meus alunos. Depois, dip e drive rápido, é a nossa terceira da progressão ali. Então, o que a gente poderia usar agora? Se a gente tem um movimento que é rápido, a gente tem um ponto de performance ali que é realizar o movimento rápido de baixo para cima. Então, eu poderia colocar esse ponto de performance associado a essa progressão. E, por último, mandar o push press. Qual poderia ser o último foco? Estender o quadril antes de os braços fazerem o movimento de press. Sim? Então, a gente conseguiu unir todos esses três pontos de performance junto ali com a progressão que a própria CrossFit tem. Saca? Então, acaba sendo muito mais fácil, tanto para a gente criar, né, na nossa aula as progressões que a gente vai fazer, quanto para a gente observar os alunos e corrigir eles também. Como eu posso comunicar isso para os meus alunos? Eu não vou precisar falar para eles exatamente como está assim, né? O movimento é rápido de baixo para cima, de maneira robótica, né? Eu posso simplesmente orientar o que eles vão fazer. Bem simples. Então, que nem eu falei, galera, o tronco agora é retão, se liga só. Aí mostra um dip, bonitão, paradão lá. Mostra o dip do outro lado, bonitão, paradão lá. Vocês agora. Manda os alunos, eles já sabem que eles têm que fazer exatamente um dip com o tronco retão. Então, eu não preciso falar, tipo, galera, agora a gente vai fazer um dip com um tronco muito reto, a ideia é que vocês fiquem tal, sabe? É só eu falar o que eles precisam fazer. Show? Então, essa é a maneira bem simples de comunicar, assim, pro aluno o que ele vai fazer exatamente. Show? Mari, eu preciso fazer isso só com as progressões que estão ali dentro da CrossFit? Não,
a gente pode criar qualquer progressão que a gente queira a partir dos pontos de performance, beleza? Então, se eu quisesse pegar aqui, ó, deixa eu voltar. Estender o quadril antes dos braços executarem o press. Se eu já não quiser fazer direto o movimento de push press, eu poderia fazer outra coisa. Eu poderia, por exemplo, deixa eu me levantar aqui. Eu poderia fazer uma mímica. Eu poderia fazer assim, ó. E 2. Para eles entenderem que é o quadril e depois o braço. E assim a gente indo. Então, não importa, não precisa necessariamente ser a progressão que está pronta lá, mas eu posso criar, eu posso usar da minha criatividade para também conseguir atingir o ponto de performance que eu quero. E assim, né, eu vou, óbvio, corrigir os meus alunos também, vai ser mais fácil de eu observar, mas é muito mais fácil do aluno entender se ele já sabe exatamente aquilo que ele tem que fazer, né? Então, basicamente é isso, como a gente comunicar o aluno também é bem importante para a gente falar e criar as nossas progressões de movimento. Show? E no odd, eu faço o quê? Eu observo e corrijo o quê? Todos os pontos de performance que eu tiver? Não necessariamente. Também pode, né? Corrigir todos que achar ali no momento, ou ver na triagem quais são os mais importantes que precisam ser corrigidos. Mas o que eu gosto de fazer muito, e que a gente faz bastante lá na Taura também, é a gente ter um foco de ensino. Então, por exemplo, dentro do ensino, a gente passa por todos os pontos de performance. Mas, na hora do treino, a gente foca em um específico, que é aquele que a gente quer muito que a galera faça naquele dia. Então, por exemplo, eu tenho ali no push press de novo. Eu quero que eles movam o tronco em linha reta. Se o foco de ensino é esse, durante o treino eu vou ficar falando, ó, fulano, vamos deixar o tronco mais retinho agora, ou dou uma dica tátil ali para ele chegar com o tronco mais reto. E daí não necessariamente eu preciso focar em todos os pontos de performance para não ficar muito louco também, eu tenho que pensar em tudo ao mesmo tempo, mas também pensar em uma coisa em específica para daí eu conseguir corrigir todo mundo e todo mundo sentir que eles estavam fazendo exatamente aquele foco, que aquilo estava bombando ali na hora do treino. Show, galera? Olha, eu falei bem rápido até, né? Mas é isso aí. Eu gostaria que a gente fizesse um exercício, se desse. Show? Aí, se tiverem como pegar papel, caneta ou pegar o celular mesmo, vai ser coisa linda. Pra gente fazer sobre um movimento. Vou dar um tempinho aí para vocês pegarem papel e caneta. Papel e caneta na mão. Show. Todo mundo pegou aí? Faz o joinha aí de novo. Tá me escutando, Bruno? Agora eu tô. Show. Dá só mais um tempinho aí. Show. Vamos lá. Então, o que eu gostaria que a gente fizesse? Que a gente pegasse o movimento de sumô deadlift high pull. Show? A gente tem, além dos pontos de performance ali do deadlift, a gente tem mais dois, tá? O quadril se estende antes de os braços realizarem a puxada e o quadril se estende rapidamente. Show? Então, a gente vai ter esses dois. Eu gostaria muito que a gente fizesse uma progressão, tá? Aí, como a gente poderia fazer essa progressão? Não preciso fazer muitas, tipo assim, mais de 7. Não preciso fazer muitas, mas também não vamos fazer muito pouco. Então, nós vamos tentar deixar assim, ó, entre 3 a 5 para a gente fazer de camadas, para a gente mandar para o movimento de sumô, deadlift, high pull. Show? Aí eu vou deixar aqui vou compartilhar aqui para vocês deixarem os pontos de performance para deixar o ponto de performance na tela, que daí vocês podem olhar, caso vocês não saibam de cabeça, né? E daí eu posso deixar o do deadlift ali para vocês olharem também, caso vocês queiram usar ele também.
Vamos ver se foi. Foi? Estão vendo aí? Show. Aqui tem os dois do Sumo Deadlift High Pull. Se vocês quiserem o dos deadlifts também, ó, eu deixo aqui, ó. Então, os dois agora ali. Em cima aqui, os do deadlift. E embaixo, o Sumo Deadlift High Pull. A gente vai ter, deixa eu ver, 4 minutos? Pode ser uma boa? 4 minutos pra gente fazer? Simbora. Se vocês forem terminando, vocês podem ir fazendo um joinha também aí, que eu já sei. Três, dois, um. Aê, show! Fechamos 4 minutos. Galera, alguém gostaria de abrir o microfone aí e compartilhar qual foi a progressão que fez? E quais pontos de performance usou ali? Fala, Brunão! Eu comecei fazendo de cima para baixo. Então, primeiro eu trabalhei só a puxada, né, focando nos ombros ativos, cotovelo para cima. Depois eu fui descendo, fazendo a puxada do meio da coxa, quer dizer, descendo a barra até o meio da coxa e usando o quadril para facilitar essa puxada. Depois desci um pouco mais, até passar do joelho. E aí eu já passei a focar na manutenção da linha média.
mantendo essa extensão de quadril para puxar. Depois desci mais para fazer o movimento completo, só que agora focando também na volta. Tipo, não voltar antes do seu braço esticar todo. E a última já foi o movimento completo. Não voltar Então, antes do braço o quê? esticar todo. Ah, entendi. Sim, A última foi o entendi. movimento completo. Então, Sim, tipo, a pessoa tá assim, ela já descer antecipadamente, pra não finalizar no movimento, né? yes. Show, beleza, legal, ó, fez de cima para baixo, interessante, top, bem legal. E daí conseguiu aliar sempre um ponto de performance à progressão? Sim. E aí, Show, eu falei, vou top, excelente. Então foi usando assim, né? Fez primeiro a posição lá a posição do cotovelo que tu queria lá em cima, aí depois tu usou o quadril estendendo antes do braço, quadril rápido, e depois já lá embaixo, né? Na posição inicial. Aí, Na quando eu posição passo, inicial, tu viu o quê? linha média, minha média. Show! Curvatura lombar é mantida. Excelente. Top. Mais alguém gostaria de compartilhar? Tem 48 pessoas, galera. Vamos lá. Fico com vergonha? Vou chamar então. Rafa. Fala, Rafa. Vamos dar. Então vamos de baixo para cima agora, né? Então, primeira fase, deadlift padrão ali, mantendo a curvatura da linha média. Show. Aí o segundo momento eu ia pedir esse mesmo movimento, só que agora com encolhimento de ombro, mais devagarzinho, para o pessoal entender essa primeira fase. E qual seria o ponto de performance nesse aí? Extensão do quadril e depois encolhe o ombro. Show. Então o quadril estende antes do braço realizar, né, a puxada. Seria esse, né? Isso. Ainda não tá rolando a puxada, né? Eu tô pedindo o braço Sim. Mas seria mais relaxado ou e menos essa só... ideia de sequência de ação, né? Isso, O quadril depois o braço. Quadril, depois o encolhimento de ombro, aí eu faço isso com um pouquinho mais de velocidade. E aí peço, saindo lá do chão, estende o quadril, encolhe e faz a puxada com o cotovelo alto. E aí eu estaria observando tanto a extensão do quadril e o cotovelo na posição adequada, para ele não ficar baixo. Porque às vezes o pessoal faz aquele cotovelo para baixo da barra, em vez de ser a mão fechadinha ali e o cotovelo alto. Show, beleza. Conseguiu aliar também aos pontos de performance. No último, o que tu veria? E o Sem ser o último cotovelo lá, qual seria o ponto de performance? E no último movimento completo, volta o braço para depois voltar a dobrar o quadril, a flexionar o quadril, né? Então, a sequência das ações, né? Sobe, estende rápido o quadril, cotovelo Sequência de ação alto. da volta. Não E necessariamente é um ponto de performance, mas bem importante assim pra gente fazer o movimento completo também e fazer eles, né? Show. Top. Quem mais? Mais alguém? Fala, Williams. Fala, galera, beleza? Então, começar de baixo para cima também. A base afastada, a base de sumô, começaria pela base. Depois, o pensamento na coluna, né? As costas arqueadas, a coluna neutra. Na sequência, eu jogaria a puxada com o quadril até que as pernas e o quadril estivessem totalmente estendido. O encolhimento de ombro faria... saindo da base de dead, né? Até a parte do dead. E depois focaria no encolhimento de ombro e a puxada dos braços, fazendo com que o deslocamento da barra fosse lá para o alto e o cotovelo para o teto. Esses pontos aí eu focaria. Show. Aí, bem legal que você falou ali do cotovelo alto. O Sumo de Chaipu, ele é massa por causa disso também, porque a gente não precisa... por exemplo, a gente tem um setup, né? É a posição que a gente inicia e vai ter a posição que a gente vai terminar o movimento. Não necessariamente eles são pontos de performance, eles são os pontos iniciais e os pontos finais que a gente tem que chegar, né? Então a gente pode marcar essas posições, mas esses não necessariamente vão ser os pontos que a gente vai pedir para o aluno dentro do movimento, né? Então, por exemplo, é uma coisa que eu vou corrigir se o braço do aluno estiver assim, né? Tipo, T-Rex? Sim, com certeza, né? Porque é um erro comum que acontece dentro do Sumo de Chaipu. Não necessariamente é um movimento que eu preciso colocar numa progressão. Eu posso marcar a posição e falar: olha só, galera,
é o quadril, depois o braço. Pá, pá. Show? Então eu já consigo ver o quadril. Se eu ver que alguém tá muito discrepante ali no movimento do braço, aí eu corrijo o braço. Show? Mas bem legal ali. Show, Will. Valeu. Top. Legal. Ô, galera, vocês já tinham pensado assim em fazer exatamente isso, associar o ponto de performance à progressão? Pode levantar a mão e falar aí. Se sim ou se não, né? Sempre penso, show, sim, show. Beleza. Aí, a primeira coisa para a gente fazer, se tem alguém que nunca pensou dessa maneira assim e gostaria de fazer, porque ela realmente facilita, com certeza, olha, o Bruno falou. Show. E facilita, primeiro a gente saber os pontos de performance, tá? Então, qualquer bom treinador precisa saber os pontos de performance dos movimentos, principalmente dos 9 fundamentais. A gente tem eles presentes no guia de treinamento de nível 2, eles estão todos bonitinhos lá nas primeiras páginas. Show? Quem quiser saber de outros movimentos também, a CrossFit lançou um curso que é o Coaching Fundamentals. Ele tem também na apostila, tem vários pontos de performance, várias coisas, tá? Tem de box chip, handstand hold, por exemplo, vários outros movimentos que não necessariamente são os 9 fundamentais, que a gente pode ver e fazer as correções a partir né, dos pontos de performance. O Bruno comentou ali, o ensino fica sem sentido. Exatamente, Bruno. O ensino ele fica sem sentido se a gente não tem exatamente uma coisa para falar para o nosso aluno, para comunicar, né, para ele fazer daquela maneira, ou para a gente observar, né? Mas na prática, gente, não é tão fácil assim da gente fazer essas coisas, né? Por isso é interessante a gente fazer esses exercícios. Então, por exemplo, eu quero olhar, que nem eu falei antes, eu quero olhar o quadril, estende antes dos braços realizarem o press, no push press ali, por exemplo. Né? Eu falo, galera, a ordem é quadril, depois braço. Beleza, o aluno pensou, quadril, depois braço. Show. Agora eu vou pro lado, vejo. Fulano fez quadril, depois braço? Sim. Beleza. Lindo, fulano, continua assim. Beltrano fez quadril, depois braço? Não fez. Ô, fulano, vamos fazer assim, ó. Eu quero que tu faça desse jeito, depois do outro, saca? Então, é muito mais fácil a gente observar e corrigir desse jeito também, se a gente tem um foco naquilo, do que se a gente só fizer, tipo, eu acho que o movimento tá top. Ou, né? Entende? Que às vezes fica uma coisa muito vaga. A gente só sabe se a pessoa tá fazendo o movimento certo porque a gente enxergou ali, ou não, né? Então é justamente isso. A gente dar esse foco para a gente conseguir ver parte por parte e aí sim melhorar a mecânica dos nossos alunos. Show? Não sei se alguém tem alguma consideração a fazer, alguma coisa que queira falar também sobre isso. O que vocês acham disso? Se nunca tinha pensado dessa forma. Alguém aí? Alguém abriu o microfone. Não sei quem foi. Não, ninguém vai falar nada. Então... Qualquer coisa chama aí, Mari. Acha alguém aí, só pede. eu não consigo ver por aqui. Deixa eu ver pelo outro. Deixa eu ver. Eu não consigo ver as pessoas que eu tô... Deixa eu parar de apresentar aqui. Não, fica suave. Deixa eu ver. O Igor quer falar, Igor? Deixa eu ver. E aí, Igor, quer falar? Como adaptar os pontos de performance? Existe como? Não entendi a pergunta. Quer abrir o microfone, Matheus? Tô falando de scaling. Falando de scaling? Acredito que sim, pergunta para ele. Se tem como adaptar o movimento para cada categoria ou para cada nível de aluno. Por exemplo, o aluno iniciante, eu vou pegar ele e colocar um ponto de performance. Pegando o exemplo do sumo, da Deadlift High Pull. Como eu posso fazer ele desenvolver e trabalhar com ele isso? Tem como?
Mário, eu vou acho que ele falou de scaling mesmo. Ele quer saber sobre scaling acho em ponto de sim. performance. Então, sempre quando a gente fizer a progressão de ensino, a ideia é justamente aquilo que eu falei, né? De uma camada, a gente vai aumentando camadas, né? A gente vai passando por elas a fim de construir o movimento e facilitar o aprendizado do aluno, né? Com certeza, se a gente estiver dando uma aula, a gente vai ver o aluno que vai estar com mais dificuldade em alguma coisa ou não, né? Por exemplo, se a gente falasse de scaling para um sumo deadlift high pull, para a gente, de repente, manter os pontos de performance, né? Os pontos de performance eles não vão mudar, sabe? Eles vão continuar sendo os mesmos sempre para os movimentos. Afinal, eles são pontos que a gente precisa passar por eles para a gente conseguir atingir o melhor do movimento, né? Mas se fosse em termos de adaptar o movimento, a gente poderia escolher algumas opções. Por exemplo, se o meu aluno conseguiu manter a curvatura lombar, mas ele não está entendendo o quadril, eu poderia fazer algum movimento que ajudasse ele no quadril. Exemplo, eu poderia, em vez de ir lá na posição inicial, eu poderia fazer um hang. Sair do hang, ele fazia quadril e braço separado, para ele entender o movimento. Poderia ser uma ideia, né? Ou, por exemplo, o meu aluno perde a curvatura lombar quando ele está lá embaixo. De repente, eu posso colocar umas anilhas em cima e colocar um kettlebell. E ele faz um movimento com o kettlebell. Show? Que daí ele não perde a curvatura. Ou eu posso até mesmo colocar umas anilhas embaixo, junto da barra, né? Seriam propostas, assim, para melhorar uma alternativa, né, de scaling também, se fosse o caso do movimento. Mas os pontos de performance em si, eles não vão mudar, né? Eles são os pontos que eles precisam ser atingidos dentro do movimento. O que a gente pode fazer é adaptar os movimentos para a gente tentar chegar, de repente, no foco de ensino que a gente tem naquele dia para aquele movimento, ou atingir o máximo dos pontos de performance daquele que a gente estava querendo, né? Para a gente manter o mesmo estímulo do treino. Sim? Acho que eu respondi a pergunta. Sim, Matheus. Show, deu para entender, valeu. Show. Eles não vão mudar ali, né, os pontos de performance. Mari, Fala aí, Igor. Oi. você perguntou para mim, não sei se era para mim ou se era para o Igor Kawaguchi, né? Mas aí você falou aí essa questão do adaptar ou do escalonar, né? É interessante o pessoal entender que são coisas diferentes também, né? Com certeza. Adaptar uma situação e escalonar para tu atingir o estímulo pretendido são coisas diferentes, né? Mas aí a gente tem que ter essas coisas em mente aí, justamente o que você falou, é que esses pontos de performance eles não vão mudar, né? A gente tem que pensar o tempo inteiro neles ali para tentar manter um melhor estímulo para o teu aluno. É isso. Isso, excelente. Então, a adaptação ela é justamente para a gente conseguir manter o estímulo do treino, né? É exatamente isso que tu falou, Igor. Então, na verdade, a gente vai tentar, né, o nosso ensino, a observação, a correção, ela vai ser baseada nos pontos de performance, né? Mas a adaptação ali do treino do aluno vai ser de acordo com o estímulo pretendido, né? Show. Sabe, galera, mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Foi legal revisitar isso para quem já sabia? Ó, o Marcos falou. Fala, Marcos. Hello! Hello! Mari, parabéns primeiro aí. Ah, é o Pardal! Oh, é difícil, Marcos, né? Eu tenho que mudar meu nome ali no Gmail. Marcos, eu é. Primeiro, eu adorei a apresentação. Eu acho que toda vez que a gente fala sobre criar um plano de ensino, né? Através dos pontos de performance, isso é tipo meio que é obrigação, né? Não é só chegar e falar, gente, a gente tem esse movimento e, sei lá, dar uma dica, tipo, né, sei lá, tem ring muscle up hoje, vou dar uma diquinha e quem conseguir, beleza, quem não conseguir vai para a argola baixa fazer ring roll, sei lá. Mas eu queria quase que meio que fazer um complemento para outras coisas. Por exemplo, quando a gente faz levantamento de peso, é muito fácil a gente criar uma progressão e todo mundo do grupo ser incluído. Porque normalmente a galera pega um bastão ou pega uma barra mais leve, né? O difícil é quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, com movimentos ginásticos. Pendurado. Imagina que a gente vai ensinar o handstand push-up, né? Tipo, aí que eu queria entrar meio que no assunto que você fala, toda progressão tem que ser criada para que todo mundo consiga fazer
nem que seja de uma forma adaptada ou escalonada. Com certeza. Então, por exemplo, não adianta minha progressão do handstand push-up ser passo número 1, inverte, passo número 2, inverte e faz a excêntrica, passo número 3, inverte, faz a excêntrica, chuta e sobe, empurra, sei lá. Porque tem pessoas que não vão conseguir nem inverter. E aí vale a pena você ter a sua linha de progressões, mas com um plano B para quem não conseguir esse passo, quem não conseguir esse passo, nem esse. E aí o que eu gosto de fazer é, no mínimo, vamos supor, se eu tenho 3, 4, 5 progressões, no mínimo a primeira e a segunda progressão serem possíveis de todo mundo fazer junto. Excelente. Não escalonar progressão 1 e 2, independente do movimento que a gente escolha. E isso acho que, dá um tom de galera do RX, vamos classificar assim, galera do RX, abaixa a bola, me mostra o seu melhor movimento desde o básico aqui. E aí, galera do Scale, se sinta parte do grupo como um todo. Agora a gente tem que avançar. Quem não conseguir avançar, a gente tem um plano para vocês. Vamos para cá, continua aqui, mas aí vamos aqui. Então, eu acho que isso é muito massa e aplicar isso não é fácil, tem que ter um plano. Por isso que eu amo toda vez que a gente fala sobre ensino, planejamento de aula, porque se você não tiver um plano, fica improvisado e você perde o controle, você perde a chance de ensinar e você fica mais tentando apagar o fogo, né? Igual a gente fala sempre aqui. Então, é só um complemento aí, né? É um next level para sempre pensar à medida que a gente cria progressões. Com certeza, com certeza. Muito massa. Inclusive, a gente, né, dentro das aulas, a gente faz assim também, né? Exemplo, né? O handstand push-up. O que a gente fez na última vez que a gente teve handstand push-up? A galera toda fazia apoio, toda a galera tentava um pike, todo mundo tentava virar, né? Então, o que a gente fez antes? Uma parte que é a principal também no movimento de handstand push-up, que é a pessoa fazer força, né? Uma força de empurrada, né? Então, o estímulo de empurrada antes, todo mundo mantém o mesmo estímulo do treino, que é empurrar, né? E também quem for para desenvolver aquele movimento do handstand push-up vai fazer o movimento, e daí normalmente, não sei como fazem nos boxes de vocês, mas a gente divide no nosso box, né? Então a gente tem uma parte que todo mundo faz junto, que seria essa parte do apoio, pike, né? Todo mundo tenta virar. Ah, beleza, eu não viro ainda, eu tenho um pouco de medo. Fechou. Chega aqui para esse lado, a gente vai ter uma prática para a gente virar de cabeça para baixo agora, mas no treino a gente vai fazer esse movimento aqui. Yes. Ah, vocês já fazem um movimento de push-up? Beleza, chega aqui e a gente vai fazer uns exercícios de força e a gente vai mandar o nosso movimento aqui para a gente aquecer antes do treino. Né? Então, é justamente essa ideia, assim, perfeita colocação. Amei. Yes. E isso conecta com tudo, né? Por exemplo, à medida que você vai falando isso nas progressões, galera, então já guarda essa posição que vocês vão usar isso no treino. Agora vamos avançar para quem consegue ir além e vamos ver se a gente consegue usar esse tipo de scaling, sei lá, ou esse tipo de movimento para o treino de vocês. É muito top. Vai reforçando o briefing, né? É tipo reforçando o briefing à medida que ensina. E com certeza. Tinha uma outra coisa que eu ia falar também, mas eu esqueci. Se eu lembrar, eu falo. Eu ia comentar, né, que eu até falei ali no início que a gente acha... Isso é uma coisa muito simples, né? A gente pensando assim, a gente colocando nas cabeças para funcionar aqui, tipo, pô, muito tranquilo. Eu penso no ponto de performance, eu vejo uma progressão que dê para eu mandar aquilo e suave. Só que se a gente pensar, é muita coisa para a gente fazer ao mesmo tempo, né? Então, isso não é uma tarefa fácil. Só porque ela é simples não quer dizer que ela seja fácil, né? Então, o melhor ângulo para observar... Se o meu não conseguiu desenrolar aquilo, será que eu preciso mandar outro movimento para ele entender aquilo? Será que eu preciso dar outra dica para ele, né? Porque, na verdade, a gente não vai fazer essas coisas todas separadas. A gente faz tudo isso junto. Até por isso eu falei no fundamento ali do treinamento eficaz, que eu falei de ensino, observação e correção, porque justamente essas coisas, elas estão muito ligadas na hora, né? Então... tá tudo rolando ao mesmo tempo, sabe? Elas não estão acontecendo de maneira separada, né? Yes. Irado. Sabe uma coisa que acontece muito aqui? Ontem aconteceu exatamente isso comigo e com o Daniel nas aulas. Pode ser que para uma turma você precise mudar um pouco as progressões que você faça. Tipo, chega uma turma mais avançada, chega uma turma com aula experimental, que você sabe que nunca fez, sei lá, nunca fez uma invertida,
E hoje tem handstand push-up. Então, tem que ter essa sensibilidade de conseguir ajustar se for preciso, né? É o plano A e plano B, sem dúvida, tem que estar sempre à disposição. E eu acho que uma coisa muito top que você falou, que às vezes passa batido, é sempre dar um feedback. Então, por exemplo, quando você ensina a progressão 1, 2, 3, 4, 5, né, os passo a passos, você tem que conseguir dar um joia, né? Ok, muito bom, agora mais rápido, ou dar, yes, adorei a extensão do quadril, ou corrigir, né? Não só achar que a progressão vai ensinar por si só. O aluno precisa de um feedback externo para saber se ele está fazendo certo mesmo. Às vezes ele acha que está fazendo certo e não está, né? Com Muito certeza. top. E a gente pode ficar dias falando, né? Então, mas é muito irado. Parabéns, companheira. Muito obrigada. Valeu. Alguém quer conversar também? Vamos lá, galera. Tô aqui. Alguém gostaria de falar, de repente, como faz no seu box? Não, isso aí, coisa linda. Coisa linda. Pode ter uma coisa que eu ia falar também, mas eu me esqueci. Tu lembrou do que tu ia falar? Era isso aí? Sim, era isso. Era Fala isso. sobre... Eu me lembrei de uma coisa quando tava falando ali, daí eu me esqueci agora já de novo. Vai uma pergunta então. A Fala, gente Rafa. tem na apostila do Level 1 ali os pontos de performance dos movimentos fundamentais. Aí comentou que no curso do Touching Movements tem alguns outros, né, pontos de performance lá. E porque eu percebi essa dificuldade. Na hora que eu estava explicando, eu coloquei alguns pontos que eu iria observar, mas não necessariamente eram os pontos de performance. Por exemplo, cotovelo alto, né? Então era o que eu queria do movimento. Mas às vezes eu fico com dúvida quais são exatos pontos de performance, né? Dizer se aquilo é um ponto de performance ou se um detalhe do movimento que eu estou querendo observar naquele momento. Eu sempre planejo as minhas progressões observando alguma coisa que eu vou pedir para eles. Dá o foco no cotovelo alto, dá o foco na coluna retona lá no dip. Mas pode ser que eu esteja me confundindo entre ponto de performance ou só um detalhe do movimento. E aí, onde que eu consigo essas informações mais precisas, assim? Além desses movimentos que já estão lá na apostila. Tu tem o teu nível 1 impresso? Sim. Show! Tu tá com o teu nível 1 aí? Nível 1 não, pode ser o nível 2. Nível 2, se tiver o nível 2, melhor ainda. Nível 2 tem também. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu tô com o meu. Ó. Coisa na mão. Show. Dá pra ver aqui? Tá conseguindo ver? Ó. A gente tem no ensino, ó, tá aqui, ó. Ensino, observação, correção. Consegue ver? Sim, sim. Tem no L2. As coisas que tu quer ali também, elas estão ali presentes. O que tu pediu, o que tu falou, por exemplo, o cotovelo alto, que nem tu falou ali do sumo de high pull, saca? Porque tu vai ter posição, tu vai ter execução no movimento também. Então, tu precisa passar por essas posições também. Isso entra na parte de observação, por exemplo, também, se tu quiser que eles marquem a posição. Então, eu tenho um sumo de high pull. Ô, galera, segura aqui, ó. Vocês vão deixar na mesma linha do peito de vocês. Eu adoro falar assim, ó, a camiseta Adidas do fulano, ó, ele vai segurar bem na parte aqui da Adidas, aí fica todo mundo lá, segurando. Bom, galera, vocês só podem vir até aqui. Agora o foco é o quadril depois do braço. Pum, chega ali. Saca? Então tu marcou a posição, porque por mais que não seja um ponto de performance, é uma parte que tu precisa passar, porque ela faz parte do movimento. Sim? Fez sentido? Sim, sim. Então, os pontos de performance são as coisas que a gente vai ter que usar para melhorar o movimento, melhorar a mecânica e ele fazer com a melhor técnica possível, né? Então, mas as posições, tu vai precisar passar por elas. Um show de Sim, bola. Rafa? Não, eu peguei essa daí. Eu digo assim, que tem alguns movimentos que não tem na apostila, né? E aí saber se tinha outra fonte de consulta que a gente pode sim. pegar esses outros movimentos que não estão na apostila. Sim, então, o legal dos 9 fundamentais é que a base de todos eles vai estar em outros movimentos também. Por exemplo, se tu quiser dar uma aula que vai ter handstand hold, tu pode usar a mesma base dos movimentos que vão ter de push press ali, vai ter uma base excelente para mandar a mesma coisa, né? Então, eles são
os pontos de performance que estão presentes nos 9 fundamentais, eles são base também para a gente passar para outros movimentos, caso não consiga acessar uma lista que esteja escrito todos os pontos de performance. Sim? Mas também tem no Coaching Fundamentals, que é esse curso aqui que eu falei, ó. Tem vários no início que daí podem te ajudar. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó. Tem do Power Snatch, um exemplo. Tu quer escolher um ponto de performance para tu atacar naquele dia? Tem todos os pontos de performance aqui, ó. Nessa lista, que podem te ajudar também a facilitar a tua progressão. Sim? Mas, de qualquer maneira, se a gente parar para pensar, a gente pode juntar Mad Ball Clean. Mad Ball Clean vão ser os mesmos pontos de performance que a gente vai ter no movimento de Squat Clean com a barra. Sim, então a gente pode ir fazendo essas associações de que os pontos de performance que vão estar presentes ali nos 9 fundamentais, como eles são universais, eles vão chegar em outros movimentos também, tá? Respondido. Obrigado. Show, nice. Tinha alguém que estava com a mão levantada. Não sei quem era. Ah, tá, beleza. Claro, mas eu vou entrar aqui de novo. Fala, Igor. Olha lá, é uma contribuição, não sei, é interessante a gente ter conhecimento dos pontos de performance a fundo mesmo, para o ensino, para manter um nível de segurança com os nossos alunos, né? Que no caso é sempre preservar a segurança mesmo deles, né? Tomar cuidado e saber o que é que a gente vai corrigir na hora de um ensino, né? Tem que tomar cuidado com a mecânica, com a técnica, se é forma, se é estilo do movimento, né? A gente saber fazer essa triagem. Tem uma hora que fala na apostila de nível 1, que fala sobre mecânica, técnica, forma e estilo, né? Na hora de pensar nas correções de movimentos, né? É saber distinguir isso. Poderia falar um pouquinho para a gente, assim? Mecânica, técnica, forma e estilo. A Renata falou ali, ó, no canal do YouTube da CrossFit também tem vídeos de todos os movimentos com pontos de performance. Sim, ali, além disso, tem os pontos das posições iniciais e finais, né? Posições de execução ali também. Então, acaba que não são só os pontos de performance, tá, Rê? São vários, é tudo junto ali. Ele vai falar todos os pontos que precisa chegar para completar o movimento. Sobre o que Igor falou ali, da forma e estilo também, né? De qualquer maneira, a pessoa ela vai ter que passar pelos pontos de performance também, por mais que ela tenha uma forma ou um estilo diferente. Por exemplo, aí a gente entra numa ideia de que a gente pode até falar de um dos 8 temas em comum, né? Que é base, pegada e eficácia, por exemplo. A gente pode falar desse tema, que ele é um tema que ele acaba sendo individual, né? Por exemplo, tem pessoas que elas vão ter o braço maior, elas precisam afastar muito a pegada delas para fazer um movimento de snatch. Mas tem alguém que tem um braço mais curtinho, se sente mais confortável em fazer com uma pegada mais fechada, isso é individualidade biológica, isso também quer dizer que é um estilo da pessoa fazer aquele movimento, né? No convencional, a gente vai falar, ó, galera, normalmente a pegada de vocês vai ser mais afastada, na risca ali do quadril de vocês, faz uma voltinha aí com o PVC, sentiu o quadril? Top, aí é a pegada de vocês. Mas não quer dizer que todo mundo vai fazer isso, não quer dizer que isso é regra, né? Mas igual essas pessoas, elas vão passar, elas devem passar pelos pontos de performance. Então, o ponto de performance, ele tá na parte ali da mecânica e técnica, que a gente tá falando, né? Mas em relação a estilo, daí entra mais essa parte que a gente for falar de base, pegada, por exemplo, né? Acho que eu te respondi, sim. Não sei se alguém quer complementar isso também. Dani, se quiser falar, se quiser conversar aí. Tô vendo que tá olhando assim. Eu tava escrevendo ali no chat, mas é basicamente isso, né? Pelas definições ali da apostila de level 1, mecânica é que o teu movimento passe pelos pontos de performance, tem uma boa mecânica. Depois, né, é a mesma coisa que forma. Estilo é como você faz o movimento. Tem gente que tem estilo diferente, mas isso não necessariamente impacta nos pontos de performance.
eu tenho um air squat bom, a Mari tem um bom, mas são diferentes. Ela tem o estilo dela, eu tenho o meu. Né? O estilo não impacta no ponto de performance. Bem legal. Ai, desculpa, te cortei. Fala aí. Mano, fica à vontade, fica à vontade. Pode falar, pode falar, pode falar. Eu vi esses dias uma menina que estava todo mundo compartilhando. É uma menina fazendo snatch, ela é do levantamento de peso olímpico mesmo. Ela fazia a base dos pés dela assim, ó. Era assim, ó. Um calcanhar junto do outro. Tá? Eu vi a galera falando nos comentários, eu não sou especialista em levantamento de peso olímpico, eu não sei de onde exatamente ela tirou essa maneira de fazer, mas isso aí, posição de sapo, é isso aí, o Pardal falou ali. E, pô, o snatch dela é lindão, cara, coisa linda, maravilhoso. Ela passa por todos os pontos de performance, mas aquilo é uma individualidade dela, é a maneira que fica melhor para ela performar aquele movimento e passar por todos os pontos, saca? Para ela melhorar, para ela fazer a melhor mecânica possível, né? Dani tava falando, não sei se quer continuar falando também aí sobre isso, ou se o Marcos quer falar também. E a última definição é só a de técnica. Técnica é o meio pelo qual você vai ter uma boa mecânica, né? E é só isso, só por definição da apostila é assim. Sim. Eu escrevo ali se alguém quiser também. Tem também no nível 1, tá ali, são as qualificações de movimento. As 4 qualificações de movimento no nível 1. Rafa ligou a câmera, quer falar? Não. Rafa desligou a câmera. Show, galera! Top! Acho que é isso aí, então. Pô, foi muito legal participar. Espero que vocês tenham curtido também. Tenha sido uma conversa massa, assim, entre a gente, né? Se vocês tiverem qualquer coisa que vocês queiram falar para mim também, no privado, pode me chamar ali, né? No Insta, pode me chamar ali pelo grupo, ali no WhatsApp. A gente pode conversar bastante ali também. O Pardal colocou muito irado. Viver a base de ensino é sempre importante. Parabéns e obrigado. Muito obrigada. Valeu. E é isso aí, agradecer pela oportunidade aí, Dani. Valeu demais. É legal que a gente vai falando de uma coisa que ela é bem pequena e ela vai expandindo para várias situações, assim, né? Várias coisas. Então é isso aí, galera. Valeu demais. É nóis. E era isso. Top! Mari, brigadaço, hein, por dedicar esse tempinho para preparar a apresentação, para apresentar para a galera. A reunião tá gravando, depois vai ficar no YouTube lá, para quem quiser assistir depois. E tamo juntasso, mais uma vez, parabéns pela apresentação, sim, pelo ensino. E tamo juntão. Show! Valeu, galera! Quando vocês aparecerem em Porto Alegre, por favor, apareçam na Taura. Estarei esperando vocês. É nóis! É nóis, time! Ótimo dia para vocês. Obrigada. Se vocês tiverem qualquer coisa para falar ali, opa. Então é isso aí. Valeu, galera. Valeu, time. Obrigado, ótimo dia. Abraço. Valeu.